Metas novas, né, Iris? Hoje nós vamos falar do quê? De dietas, de alimentação. Reeducação alimentar, mudança de hábitos, aumento da atividade física, né? São ações que a gente pode fazer para melhorar, né, o nosso início de ano e também levar para a nossa vida, né, como um todo. Muitas pessoas começam o ano já com a promessa de querer perder peso, pensando na estética, de tudo aquilo que eles deixaram de fazer o ano passado todo, né? E não pensaram na saúde em si. Hoje nós vamos além dessas dietas mágicas. Nós vamos falar de rotina, de mudança de mindset, de como a gente pode estruturar a nossa alimentação de uma maneira saudável e duradoura. E para ajudar nós nessa grande missão de ajudar você que está aí correndo contra o tempo para chegar o carnaval e manter aquela forma que você precisa, nós trazemos conosco a Andriele Botton. Ela é graduada em nutrição, com formação em nutrição esportiva, nutrição clínica funcional e ortomolecular, com mestrado em exercício físico. Bem-vinda, Andriele! Bem-vinda! Obrigada pela oportunidade. Que bom que você está aqui conosco. Eu acho que nós temos muitas dúvidas para tratar com você. Mas todos nós. Isso é unânime. A gente sempre brinca, né? Que a gente faz consulta aqui com as pessoas. Maravilhoso, adoro. E a gente só não é o orgulho da Nutri, né? A Bárbara talvez. Eu ainda tô correndo atrás. A gente estava num papo aqui antes, né? De começarmos a gravar, falando sobre maratonas e tal. E aproveito para anunciar que eu me inscrevi na Maratona de Londrina. Vou fazer 5K. Pra começar. Você tava guardando essa surpresinha. Gente, que informação para soltar aqui para vocês. Olha. Vamos começar com 5K, né, doutora? Maravilhoso. Ninguém começa com 42. Exato. Começa tentando correr 1 quilômetro e assim você vai progredindo. Ninguém quer frustração, né? Mas eu fico muito feliz de ouvir isso de achei você. Sensacional essa novidade. Lá. Dia 29 de junho, 6 e pouca da manhã, mas vou estar lá na largada. Ainda bem que vai estar frio, né? Junho, menina, eu tô com esse medo aí desse frio, viu? Não, blusa, minha filha. Não, frio de Londrina nada preocupante. Você vai amar. Quem entra pra corrida dificilmente sai. Opa! Andriele, antes da gente entrar nas perguntinhas, fala um pouco pro pessoal. Quem é você? Como você chegou na nutrição? Qual o seu propósito? Conta pra nós. Eu sou uma grande entusiasta da nutrição antes mesmo de a gente ter internet, ter toda essa familiarização. Porque eu comecei a estudar e me interessar por nutrição. Estamos falando de anos 2000, quando não se tinha tanta informação. Eu no começo queria estudar medicina. Medicina talvez vai ser um pouco difícil eu entrar numa universidade pública. Que outra opção eu tenho? Porque eu sempre quis ser proativa, eu sempre quis poder tratar. Eu falei, uma outra área em que eu posso tratar indivíduos é através da alimentação. E apesar de eu ter sido uma adolescente gordinha, talvez com uma obesidade, em nada teve a ver isso com eu ir para nutrição. Porque a minha visão da nutrição é, eu quero ajudar a cuidar da saúde. Eu quero tratar, assim como um médico, eu quero tratar, mas de uma forma mais natural, de uma forma mais saudável. Foi assim que eu cheguei na nutrição. Que legal. Que bacana, Andriele. E você chegou na nutrição, você se formou e aí você já foi para a clínica ou não? Passou por algumas outras áreas e chegou nesse momento em que você decidiu ir para a nutrição esportiva, para essa nutrição ortomolecular, que eu quero entender melhor o que é isso, acho que nossos ouvintes também. Explica um pouco para nós. Bom, a minha trajetória foram cursos e formações associadas a necessidades que eu percebia nos pacientes. Eu me formei e eu logo recebi a oportunidade de trabalhar para um hospital aqui de Londrina, um hospital privado muito bom. Então, eu falo que eu não procurei nada. Eu me formei, eles mandaram mensagem, você quer vir trabalhar conosco? Ali eu fiquei no hospital quase 3 anos. Só que, paralelo a isso, desde o começo eu já tinha consultório. Então, eu comecei atendendo como nutricionista voluntário numa equipe de judô. E lá tinham alguns médicos que me conheceram e falaram, olha, você quer atender? Tenho sala na minha clínica, quer atender? E assim as coisas foram andando. Fiquei nesse hospital até que me surgiu a oportunidade de dar aula. Saí do hospital para dar aula. Junto a isso, sempre consultório. Até que uns 5 anos atrás eu falei, não, chega dessa vida louca. Vou me dedicar exclusivamente ao que eu gosto. Que é poder estar ali com um indivíduo e entender o indivíduo como um todo e trabalhar. Nisso tudo, então eu
estive no hospital, que me deu uma bagagem incrível, porque você vê indivíduos que estão ali chorando, pedindo para comer, sentir o sabor, né? Que de hospital sabe a dificuldade. Então, você tinha essa questão da UTI, que era um local que eu gostava muito de estar ali, de ver exames, de fazer intervenção e ver resultado. Mas eu já tinha um esporte. Andriele, você sempre praticou exercício físico? Não. Nunca fui uma entusiasta do esporte. Isso nos últimos anos, com o processo de consciência, mas era uma área que eu gostava, porque ao fazer uma intervenção, eu conseguia ver resultado. Então, eu fazia uma suplementação adequada, aquele praticante de exercício melhorava, ficava contente, ele seguia a orientação. Então, eu fui andando sempre com tudo isso junto. Quando eu fui dar aula, foi para a área de nutrição esportiva, só que a minha bagagem clínica, aquela questão do hospital, o indivíduo, a saúde sempre esteve presente. E aí eu fui entendendo que quem pratica exercício físico começou por conta de algum problema de saúde, ou está tratando, ou tem um histórico. Hoje a realidade é que a maior parte das pessoas que praticam exercício físico não são atletas, são indivíduos reais como nós, que têm uma doença autoimune como eu, que tem um histórico na família de alguma outra doença. Então eu não poderia ver ele apenas como um praticante de exercício físico. Eu preciso cuidar da saúde. E aí vem, então nutrição funcional, nutrição ortomolecular, uma pitadinha de Ayurveda, porque a gente consegue, de uma forma, a trabalhar o ser humano como um todo. Não é hoje mais possível você fragmentar. Então, a abordagem que eu trabalho, que envolve tudo isso, que a gente chama de nutrição integrativa, é olhar para o ser humano como um todo. Tudo aquilo que pode interferir no bem-estar dele. E não é exclusivamente alimentação. A gente não pode culpar a alimentação. Você tem esse problema porque você está comendo isso errado. Muitas vezes por que você está comendo isso errado? Porque vamos combinar. O básico da alimentação, todo mundo sabe. Por que mesmo assim nós cometemos esse erro? Porque eu me coloco nesse meio? Por quê? Por várias outras questões, né? Então, quando a gente para entender todos esses nuances, como é a qualidade do seu sono, como estão os seus exames laboratoriais, como é a sua ansiedade, seu estresse, qual é a sua bagagem genética, quais são os seus medos, qual é a necessidade de praticidade, você gosta de cozinhar ou não? Tudo isso vai diferir. Então, trabalhar só uma nutrição clássica não funciona. Eu preciso, né? Só um checklist. Exato. Só calorias, quanto de carboidrato, proteína. Não, qual é o horário que você sente mais fome? Eu sinto mais fome nesse horário. Bom, vamos concentrar mais aqui? Então, entender rotina, propor mudanças de rotina, propor mudanças, às vezes, de propostas de exercício físico, tudo isso faz parte. Então, assim, não dá para você ficar com uma única formação. Aquilo é um começo. Você tem que, eu tô vendo que estão surgindo doenças desse tipo, eu preciso estudar isso. Agora tem mais esse perfil aqui. E a gente vai entendendo, a gente teve uma mudança muito grande na população. Hoje, na atualidade, qual é a nossa real preocupação? Doenças neurodegenerativas. Porque nós já temos como fazer o coração aguentar mais tempo, a gente já consegue trabalhar isso muito bem. Cada vez mais nós incentivamos a prática de exercício físico, então nós teremos adultos fisicamente ativos, mas e a mente? Eu preciso me preocupar porque o meu paciente ele ainda não tem consciência desse cenário. Porque isso é uma coisa muito específica do meio da saúde. A gente começa a ver que precisa ter todo um caminhar, e aí você junta o bom senso de entender que tá tudo bem você tomar o seu vinho no final de semana, porque é aquele momento de prazer que você sai com seu marido. Tá tudo bem uma vez na semana. Para quem a gente vai liberar um pouco mais, um pouco menos. Tem pacientes que chegam e contam coisas que a gente consideraria de nutrição horrorosas. Eu falo, nossa, ainda bem que você fez isso e não esfregou a cara de alguém no asfalto, né? Então, assim, essa bagagem vem de experiência, de relação com pessoas e toda essa nutrição que vai gerando, porque o bem-estar associado à alimentação, ele não é só o que eu estou comendo e quanto eu estou comendo. Então, a gente tem muito, por isso que dessa necessidade de uma formação mais ampla que leva em consideração muito comportamento alimentar. Hábito, rotina. Então, você fala,
precisa ir muito além de só fazer uma especialização e trabalhar em um único segmento. Eu achei interessante que você fala que o seu interesse na nutrição veio lá pelos anos 2000. Eu lembro que essa época eu era adolescente, tinha muita revista de dieta nas bancas de jornal. Que eu comprei. Eram quem ditava, né, as regras, né, eram as dietas das famosas, né, o corpo das famosas. Então, assim, você ter já desde cedo esse interesse, né, por essa área que nessa época era meio que incipiente. Quem procurava nutricionista? Só as famosas mesmo para ir emagrecer. A gente fazia a dieta do arroz, a dieta da lua, a dieta, né? Eu já fiz uma dieta do presunto. Olha, você acredita? Passei uma semana comendo presunto. Hoje eu não como presunto por causa dessa dieta. Pelo amor de Deus. Quando a gente é jovem. Não, quando a gente é jovem, você quer essas magias, né? Eu já ouvi falar na cetogênica, mas da do presunto. Essa eu também não conhecia. A dieta do ovo é um clássico. Não sei onde eu saquei, porque presunto, né? Mas você sabe que na época, eu sempre tive esse interesse pela área da saúde. Falei, bom, quero fazer medicina. Meu pai e minha família, ninguém é da área da saúde, né? Minha família mora no interior do Rio Grande do Sul. E aí meu pai falava assim pra mim, filha, médico não tem toda essa qualidade de vida que se imagina. O começo é muito difícil. Tenha outras opções além da medicina. Mas ele pensando no meu bem-estar. Hoje eu falo assim, meu pai tava pensando no seguinte... Filha, você vai demorar muito tempo para passar num cursinho, fazendo cursinho para passar num vestibular para medicina. Vamos achar outra opção? E aí eu fui me interessar pela biomedicina e pela nutrição. A biomedicina pela parte de genética, que eu gostava muito, e eu me interessei pela nutrição. Quando eu comentei com algumas pessoas da família, eu quero fazer nutrição. Para você trabalhar num postinho de saúde, ganhando R$500, eu falei, é verdade, né? Não, vou tentar biomedicina e medicina. Tentei um tempo vestibular para isso, fiz primeiro ano, segundo, já comecei a entrar para nutrição, até que eu não passei e falei pro meu pai, não aguento mais fazer cursinho. Ele falou, então faz o que você quiser. Tipo, então tá, faz o que você quer. Eu falei, vou fazer nutrição. E na época, Londrina tinha o melhor curso particular do Brasil de nutrição. Foi aí que eu vim para Londrina estudar. Tinha vindo já um pouquinho antes, fazer cursinho, vim pra Londrina e daqui eu nunca mais saí. Que bacana. Eu sou gaúcha, sim, e as pessoas falam, você já é londrinense, né? Eu falo, não, sou gaúcha, porque gaúcha é bairrista, mas eu amo Londrina. Que graça. Nós também amamos Londrina, né? Nós também, com certeza. Menina, interessante. A gente estava falando aqui do início do ano, né? Antes de gravar com você, a gente estava fazendo aqui as gravações para as nossas redes sociais. E início do ano, novas metas, todo mundo vem, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou tirar do papel, né, aqueles quilinhos a mais, eu vou entrar naquela calça que está guardada ali no armário. Como é que é esse início de ano para você no seu consultório? Como é que as pessoas chegam? Nutrição é psicologia, né? A gente tem, não adianta, não dá para separar a nutrição dessa parte comportamental, né? Porque nós não somos uma máquina, tá aqui a sua dieta, faça isso. Isso não funciona. Mas assim, essas promessas de início de ano, elas são maravilhosas. E eu super incentivo que as pessoas tenham. Que seja no início do ano, que seja para a semana que vem, que seja para amanhã. Porque isso precisa. Nós somos movidos a isso. Hoje nós temos mais de 60% da população brasileira com excesso de peso. Nossa. É muito grande. Então assim, ter sempre essa meta. Por que isso é tão recorrente? Porque sim, a maior parte das pessoas estão acima do peso. Quando não estão acima do peso, uma boa parcela não tem saúde. Hoje, para mim, já chega um perfil de pacientes que eles são um pouco mais conscientes. Eu tenho muitos pacientes que já têm uma boa composição corporal, que eles chegam, quero melhorar minha saúde, eu só quero melhorar minha alimentação. Assim como tem, eu quero emagrecer, independente de qualquer coisa, mas no trabalho de consultório a gente vai mudando e esse indivíduo ele passa a entender que não é um simples emagrecer. Até porque para ele emagrecer eu preciso cuidar de uma microbiota intestinal, eu preciso tratar uma inflamação crônica, eu preciso reduzir aquela ansiedade, porque ele não vai conseguir, às vezes, seguir um plano alimentar, por mais que não tenha que ser quantidades exatas, porque ele está com um problema de uma ansiedade e que às vezes essa ansiedade ela vem por um sono muito ruim. Então tá, vamos tratar esse sono para você acordar melhor no dia seguinte, para você estar bem? Porque vamos lá, quando a gente dorme mal,
A gente fica ruim pra tudo, pra estudar, pra trabalhar, pra se alimentar. É quando você mais tem vontade de comer porcaria, você não tem disposição pra cozinhar. Quem que quer encarar uma fila de supermercado? Então, começa-se a entender. Então, hoje eu tenho um público que é mais consciente desse processo de saúde, sim. A gente tem início de ano muito as provas, as competições. Verdade. Então, os calendários de provas. Então, assim, saiu o calendário das provas do triatlon. Saíram as provas do ciclismo. E esses indivíduos que eles participam de competições, eles são indivíduos que trabalham, que têm uma rotina. Então, assim, tem um pessoal empolgado, animado, e isso é cíclico, né? Às vezes são pessoas que vão até metade do ano e recebem alta, tem paciente que fica mais tempo, tem gente que desiste, não consegui, vou desistir. E volta muitos anos depois, num cenário bem pior do que lá no começo, mas início do ano ou qualquer momento que seja para você colocar essa meta e você tentar tirá-la do papel, tá ótimo. O problema iniciar, é né? ele ficar só no papel. Mas você bateu num ponto muito importante, assim, né? Que a gente vê o porquê que as dietas não dão certo. As pessoas não seguem. Porque elas estão focadas no que elas estão ingerindo de alimentação. E não em como elas estão. Então, a sua análise, né? Pelo que eu entendi, ela é bem integral, né? Do tipo, por que você come tanto? Né? A comida é boa? Você tá comendo essa comida porque ela é gostosa? Ou porque existe essa ansiedade de Uma algo, fome emocional, de algo né? mal resolvido ali, ou que você não dormiu, porque eu vejo quando eu não durmo, Nossa. a minha fome triplica. Por quê? Você precisa de energia. Né? E aí, existem esses maus hábitos que você vai, querendo ou não, identificando, e a alimentação, ela entra numa visão do todo. Sim, a gente Né? tem que ver o ser humano como um todo, porque nós somos comportamento. O todo. É. Nós somos, então vamos lá, você dormiu mal, você vai ter fome. Às vezes você não vai comer de manhã, o clássico. De manhã eu passo bem, não tenho fome, não tenho vontade de comer, agora chega final do dia. É aquela fome louca. Bom, uma das coisas que acontece são as oscilações de neurotransmissores. Eu fico o dia inteiro dando pico de cortisol, final do dia onde eu deveria produzir serotonina, não estou produzindo. Porque uma, eu não tenho proteína, e outra, eu tenho uma rotina muito estressante. Aí eu chego em casa, como loucamente várias coisas, aí na intenção de emagrecer, eu fico comendo castanhas, eu como queijo, não como carboidrato à noite, o sono vai ser ruim. Um ponto que eu tenho insistido muito nessa questão de alimentação é a sua última refeição do dia, ela vai ditar boa parte da sua vida. Porque se você janta mal, você não dorme bem, você não recupera, é a noite que seu corpo descansa e prepara você para o dia seguinte. Jantou mal? Não recuperou a noite. Às vezes você até dorme a noite toda. Não recuperou? Como que você acorda? Você não acorda bem. Às vezes você acorda com energia para 2, 3 horas. E aí as coisas vão ficando comprometidas. Então é comum ter que ajustar o jantar. E qual é o padrão no Brasil? Café da manhã, às vezes, improvisado. O culto ao almoço, jantar, uma coisa improvisada, qualquer coisa, pede o que sobrou, menos. A pizza, um lanche, né? Pizza, lanche, Rapidinho. ou, na melhor das intenções, alface, tomate, frango. Você fala assim, tudo isso vai comprometer a noite. Então, esse olhar, ele vai girando por algo um pouco bem mais complexo do que se imagina. Então, não é simplesmente, eu quero a dieta do que eu vou comer. O plano alimentar ou a dieta escrita dá uma direção do que você deve fazer na maior parte do tempo. Você entender, opa, quais são os grupos alimentares? Essa minha refeição tem que ser maior ou menor? E lembrar que, assim, quando a gente fala de planos alimentares, nem sempre precisa ser algo que eu penso, eu vou conseguir comer isso para a vida toda? Às vezes não, às vezes a gente fala, são estratégias. Nesse período vai ser isso, depois vai mudar. Então, algumas pessoas têm medo e falam, mas eu peguei a dieta e não fiz para a vida toda. Quem falou que era para a vida toda? Você que não voltou no nutricionista, ficou sendo a única referência. Então, o acompanhamento nutricional é o que garante, muitas vezes, o sucesso. Porque é o ajuste, é a reavaliação, é a conversa, porque o próprio compromisso de eu vou lá agora, eu vou recomeçar. Isso funciona. Então, eu tenho pacientes que, assim, vai um processo de perda de peso, aí começa a ganhar um pouquinho, aí volta, tem as suas oscilações. A questão é não desistir. A maioria das pessoas pega uma dieta que nem sempre é apropriada para ela, porque não levou-se em considerações os nuances, não tem uma suplementação, uma complementação,
Porque, querendo ou não, hoje, a alimentação, ela não vai fornecer todos os nutrientes. Muitas vezes a gente não tem todos os alimentos disponíveis. Então, vem os suplementos, eles vêm para complementar, para contribuir. E às vezes só a alimentação, a pessoa realmente não vai dar conta e acaba desistindo, né? Pegou a dieta, seguiu ali 2, 3 semanas. Não aguento mais comer batata doce, frango, batata... 3 dias, seguiu 2, 3 dias, falou, chegou final de semana. Final de semana exagerei, já não volto mais, né? Tem isso, Nutri, o dia do lixo. Hoje eu, né... Gente, geralmente é o quê? É comida gostosa que você vai comer. Ou por que chamar isso de lixo? Não. Eu falo assim, você tem refeição extra. Então, é a sua refeição extra, escolhe. E eu gosto muito da ideia, e claro, cada paciente vai ser 1 na semana, 2 na semana, 1 no mês. Depende do período, da estratégia. Mas assim, escolhe algo que você realmente gosta de comer. E aí você vai colocando na sua listinha. De repente, segunda-feira você pensou, eu quero comer tal bolo. Então tá, sábado eu vou comer. Na terça-feira surgiu a vontade da pizza. Não, deixa porque de repente naquele dia. Chegou no sábado, você pensa, de tudo isso, o que realmente eu quero comer? Eu quero ir para um doce? Eu quero ir para o salgado? Às vezes aquela vontade do início da semana já nem é mais presente. E não é dia de lixo, não é refeição lixo. É aquela refeição onde você vai apreciar uma boa preparação. Algo que você esteja com vontade. Não aquele comer de forma automática. Então, comida nenhum é lixo. Mas esses momentos de prazeres, a gente não tem o dia todo de prazer. Nossa vida, então o comer também não pode ser baseado só em prazer. Então escolhe lá, deixa seu horário, já programa o sábado à noite que você tem um aniversário para ir, você quer ficar mais tranquilo, tá ali no sábado. Eu acho que a ideia de você ter programação, de você ter controle, facilita. Porque nós somos seres humanos que hoje fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. E se a gente não tem controle de agenda, de compromissos, de tudo, hoje é muito difícil alguém que consegue viver solto. Deixa acontecer. Rotina, né? A gente precisa de rotina. Precisa de rotina, do horário, para compromisso, para gravação, para estudar. Alimentação é a mesma coisa. Você precisa ter uma programação. Eu com o meu marido pergunto, final de semana, o que a gente vai fazer? A gente vai... Qual é o plano? Horário do almoço eu já pergunto, o que a gente vai fazer à noite? Por quê? Dependendo de como vai ser, eu me programo para... Vou liberar um pouco mais aqui, vou liberar ali, não vou exagerar agora, não vou comer nada diferente agora, porque eu deixo para depois. Então, sempre ter essa balança, programação, né? Isso. E dá pra ter um pouquinho de tudo, né? Assim, se você tem uma programação. Sabe que tem um aniversário? Deixa para no aniversário, talvez você comer algo que você goste. E não durante a semana. Então, olhar para esse todo, ou da semana, ou do mês, ajuda muito a gente ter controle. Mas essa questão do esporte, né? A gente estava falando sobre isso, e da brincadeira, né? Do presunto. Eu vejo assim, as pessoas, elas passam uma grande parte da vida se preocupando com a estética, e aí, quando vai amadurecendo, atingindo um certo ponto da idade, elas percebem que se alimentar bem não é só estética, né? Não é só ficar magrinho, com o corpinho bom para ir pra praia. Vai muito além disso. E eu vejo assim que quando você se dedica a algum esporte, independente qual for, você precisa criar tudo isso, né? Porque você vai ver que se você não tiver a disciplina de fazer uma atividade, que você precisa ter um esforço físico ali, a energia necessária, os horários certos, você acaba se perdendo e o fato de você criar essa rotina para você te faz bem, né? Porque você tá se exercitando, você tá liberando ali endorfina, serotonina, e é mais fácil de você fazer com que a sua dieta dê certo. Eu não sei se lá no seu consultório, né, seus pacientes sentem isso, mas para mim foi fundamental, assim, você ter uma rotina de exercícios, porque isso vai impactar em todas as suas áreas, pensando em corpo, alma, corpo, espírito e mente, né? Mas o quanto o esporte, ele ajuda você a seguir a sua dieta. Porque você não vai querer deixar de seguir aquilo que está planejado, porque isso vai afetar os seus resultados. Como que você enxerga esse vínculo? Não, esse vínculo ele é maravilhoso. Isso ajuda muito, porque eu sempre falo, o exercício físico ele tem um efeito principalmente indireto, né? Porque você fica motivado, você fica feliz, você fica animado, então você tem mais disciplina com a alimentação. Eu falo lá na época da faculdade, quando eu comecei a correr em 2008,
Eu vi assim, eu não vou comer isso agora à tarde, porque eu vou correr depois, eu vou sentir desconforto. Então, eu já fazia, porque era mais interessante pra mim o correr do que o comer. Sim, Eu não vou beber hoje, porque Eu não amanhã vou beber cedo eu vou porque amanhã acordar. eu tenho treino. Eu vou correr, Hoje eu já combinei, eu falei, ó, então tá, tem que jantar cedo porque amanhã eu tenho treino. Então, você vive muito em função. O gasto energético do exercício físico, na maioria das vezes, é baixo. A gente não conta com ele diretamente para emagrecer. Porém, fazendo exercício, você se sente bem, você fica animado. Dificilmente você vai sair do exercício físico e falar, nossa, que vontade de comer uma pizza, um lanche para um churrasco, um bolo. Você sabe o esforço, né? Você dá Não, valor, mas, né? sabe, mas assim, você não tem a vontade. Existe algo chamado anorexia pós-treino, onde você sai geralmente com menos fome. Por isso que, quando a gente fala de atletas de alto rendimento, é suplementação líquida. O pó que vai diluir, vai beber líquido. Porque o nosso estômago não consegue digerir muito bem. Então, você sai com menos fome e você fica bem. Exercício físico, ele vai muito além de forma física. Se preocupar com estética é um problema? De jeito algum. Porque quando a gente fala de bem-estar, a gente precisa estar. Autoestima. Então, a estética, ela é importante. Muitas vezes é o que motiva o indivíduo a procurar a mudança. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, porque vai contribuir com as outras áreas. Ele vai fazer exercício por conta da estética. Só que esse mesmo exercício físico, ele tem vários outros benefícios. Tá ótimo. Ah, você quer emagrecer pela estética? Tá tudo bem, porque eu vou arrumar a saúde. Aí vem o meu olhar de profissional. Eu não preciso falar, então tá, essa dieta é pra você emagrecer. Mas eu sei que o intestino é ruim, eu sei que tem uma endometriose, eu sei que tem tudo isso. Por isso que eu pensar só na nutrição esportiva não é suficiente. Então, zero problemas você se preocupar com a estética, porque a gente vai corrigindo os outros pontos também. E com o exercício físico, você tem que ter rotina, você tem que ter disciplina, você gosta, você vê resultados com mais facilidade. E aí eu lembro de um professor meu do mestrado que ele falava assim, exercício físico é obrigação. Assim como você escova os dentes e toma banho todos os dias, você tem que fazer exercício físico. Você não pode contar com o exercício sendo prazer. Ah, não gosto. Vai e faz. Se depois ele se tornar algo prazeroso, ótimo. Perfeito. Não pode pensar, né? Tem que ir. Tem que ir. Depois ele vai ser algo prazeroso pra você. Mas ficar esperando, eu vou correr, eu não gosto. Eu vou pra academia, eu não gosto. Ninguém gosta no começo. Quando correu o primeiro 1 quilômetro, você lembra quando você correu o seu primeiro 1 quilômetro? É uma vitória, minha filha. É uma vitória, mas assim, é morrendo, é um esforço. E eu costumo falar pra quem vai começar a correr assim, é difícil, é bem difícil. Mas é gratificante. Isso desanima? Não, é porque você vai começar a correr, você vai sentir a dificuldade. Aí você vai pensar assim, nossa, eu sou um alien. Porque esse pessoal gosta de correr. Eu tenho vários pacientes que já fizeram ultramaratonas de 92 quilômetros. Você fala, como assim eu não consigo correr 1 quilômetro? A pessoa correu 92. Calma, é difícil no começo, todo mundo passa por isso, mas você vai chegar no ponto de gostar e de ficar fazendo essas loucuras que a gente construindo faz. isso, né? Se constrói, então a gente não pode esperar. A mesma coisa a alimentação. No começo vai ser difícil. Você já preparou alguém para um Ironman? Já. Eu tô querendo também um dia. Vou lá, então. Tenha bastante tempo livre para treinar. Umas 3 horas, não é? Por dia, mais ou menos? Depende da isso rotina. É fácil. Depende da rotina. O mais difícil no Iron são os treinos. São treinos longos, demorados, tem esquema de natação. Mas foi o Iron, o triatlon, que me levou principalmente para nutrição esportiva. Porque eu tinha uma pessoa próxima a mim. Mas você não faz triatlon? Não, acho o máximo, acho maravilhoso. Mas eu tinha uma pessoa próxima, uma amiga, que treinava pro triatlon. Eu falava, cara, isso é maravilhoso. E ela fazia acompanhamento com nutricionista. E eu acompanhava, cara, que demais as intervenções. E como era? Quando eu fiz nutrição, era na nutrição tradicional. Que até hoje nas universidades são trabalhadas. Eu via as prescrições, eu via o que ela fazia, eu achava aquilo tão diferente, uma química, suplemento, tudo aquilo. Eu achava tão legal, eu falei, é isso que eu quero. E aí, ao mesmo tempo que eu tinha depois no esporte, eu tinha dentro da UTI. O esporte, a UTI, eu falei, gente, às vezes eu pego os 2 indivíduos doentes, com alterações de exames, porque não necessariamente o esporte sempre vai ser saúde. Sim, dependendo do nível, exagero, é esporte. Tá? Que não é exercício físico.
Então, eu falo assim, nos dois eu consigo suplementar, que foi uma área que eu sempre tive muito interesse. Eu sempre gostei, tanto que o meu mestrado eu trabalhei com suplementação. Quando eu dava aula e finalmente chegava a aula de suplementação, que era a mais esperada na nutrição esportiva, era uma decepção para os alunos. Jura? Porque a gente começava a ver que boa parte dos suplementos não cumprem com o pressuposto teórico. É vendido para isso. Né? Na prática, não. Uma coisa é o atleta de alto rendimento que precisa. Você não precisa disso. Então, essa parte de suplementação, ela é um diferencial. E é uma coisa que é muito empolgante. Mesmo que seja para você estudar e saber que aquele suplemento não serve. A gente fala assim, a gente tem que estudar e saber o que não serve. Que não serve. Então, assim, são áreas muito legais e o esporte, ele contribui para isso. A pessoa se inscreve na academia, no primeiro dia já tá comprando um pote de whey, né? Esperando que aquilo ali, no dia seguinte vai ter músculo, né? Já vai criar alguma coisa ali, uma massa magra. Expectativas pode ter. A gente entra naquela expectativa e realidade, né? Exato. Então, realmente é o desafio do nutricionista também guiar nessa jornada aí da construção, da saúde. Mas e realmente, a gente estava falando do Iron, né? Você vê mulheres, até homens de alta idade, né? Eu já vi mulheres com 80 anos fazendo Iron. Eu falo, gente, eu não consigo correr, vai levar 10 quilômetros, já dá uma canseira. Imagina para essa pessoa, né? O tempo que ela se prepara, a alimentação dela, o fortalecimento dela. E você fala, né? Não, a pessoa conseguiu, eu também posso. Sabe que existe trajetória no esporte, existe lastro. Não são, na sua grande maioria, não são pessoas que começaram tarde. São pessoas que sempre fizeram. Então, se nós, desde jovens, começarmos a treinar, se cuidar, a gente chega na vida adulta dessa forma. Antes de vir pra cá, eu passei numa loja de suplemento, comprar algumas coisas, e tinha um senhor de talvez uns 80 anos, um pouco mais, estava comprando algumas coisas. E o dono da loja estava por perto e brincou, olhou pra mim assim, falou assim, olha o braço dele, maior que o meu. Aí ele contando onde que ele treinava, qual academia que ele falou, não, nossa meta de vida é assim. Só que isso é construído desde muito cedo. Né? Então, não é começar... Não são dietas milagrosas, né? Não são dietas, não é entrar para uma academia ou começar a correr simplesmente para querer emagrecer. Você até pode entrar com esse objetivo, mas você tem que mudar a sua cabeça depois para se manter. Porque muitas vezes isso não vai ser sustentável, essa motivação. A gente está com o Big Brother Brasil no ar, né? E tá todo mundo comentando muito a dieta da Graciane Barbosa lá dentro da casa, né? Que ela come uma infinidade de ovos, ela come muita proteína, muito peito de frango e tal. E o público fica muito assustado, né? Porque não é do conhecimento, né, comum, assim, de que o atleta, ela que além de atleta é modelo também, tenha que... E malha muito, né? Ela fica muitas horas na academia, malha muitas vezes ao dia para manter aquele físico dela, né? E como as pessoas chegam no consultório querendo assim, eu quero o físico do fulano de tal, né? Eu quero ficar a Graciane. Me deixa assim, né? A pessoa entra na academia e fala, eu quero ficar Graciane, né? E aí tem uma disciplina que esses atletas têm que... E quem trabalha, né? Quem tem uma vida comum, né? Que não vive disso também não é compatível. Não acompanha, né? Existem, às vezes os pacientes chegam, e fulano de tal, algumas coisas falam, vamos jogar aberto. Você vai treinar como ele, você vai fazer dieta, você vai usar todos os recursos ergogênicos, porque muitas vezes aquilo ali não é só o natural que se conta. Uma coisa é a historinha que eu conto. Eu treino, eu faço alimentação, suplementação. Que tanto a gente tem medicamentos e hormônios para isso. Nada contra usar. Esses recursos ergogênicos são os hormônios. Quando a gente fala de recursos ergogênicos, é tudo que possa contribuir. Aí a gente tem recursos que são legais e ilegais. Então, assim, você está disposto a pagar o preço? Você tem certeza que você quer isso? O quanto você tem que abrir mão? E a gente entender. Tem muito tratamento estético, tem muitas horas de treino, com um bom personal, muita dedicação. Você fala, a pessoa começa a falar assim, eu acho que... Pensando bem, eu me contento com bem menos. Legal. Inclusive, esse perfil, ele não chega muito pra mim. Isso que eu ia te perguntar, se... Não, esse perfil, assim, na academia, não chega muito pra mim. É muito mais quem gosta de performar no esporte. Entendi. E aí, desde pessoas idosas pra tudo. Não, eu quero correr melhor, eu quero pedalar melhor, eu quero treinar melhor. Me preocupo, sim, com a estética. Mas esse perfil mais voltado pro bodybuilding não chega muito pra mim. Porque eles já
no meio dos nutricionistas a gente sabe, olha, esse aqui é um pouco mais natureba, esse aqui não. Então tem essas classificações. Esse aqui é um extremo, o outro é meio termo. Então esse público não chega. Mas quando a gente olha para pessoas como ela, a gente tem que entender que ela não é uma pessoa como nós. Ela vive para isso. Essa é a vida dela. Ela faz escolhas que, saudáveis ou não, é compatível com o que ela quer. Muitas vezes um atleta que está numa seleção brasileira, que vai para uma competição, se você parar e analisar treinos, tudo, você vai falar, isso não é saúde, não. Isso é esporte, isso é escolha dele. Eu lembro que o Michael Phelps, né, o nadador Sim. americano, ele dizia que comia uma pizza, assim, na época de Olimpíadas, uma pizzona, assim, sozinho. Eu pensava, gente... E muito mais do que isso, né? O consumo de carboidrato para ter energia. 10 mil calorias. Eram 10 mil calorias, ele relatava. Você fala, mas isso não é saudável. Tudo bem, isso não é saudável, mas ele é um atleta e isso é condizente com o que ele precisa. Se a gente for analisar, dormir mal é um grande problema. O que a gente vai fazer com as mães que precisam acordar à noite? Você fala, isso também não é saudável. Mas é compatível com, é o seu contexto. Então, a dieta que a Graziane faz é pro objetivo dela. O que não dá é pra gente transportar aquilo pra nossa realidade. Não treina, não faço daquele sistema, é outra vida, né? Então, assim, mas a dieta dos ovos, ela de tempos em tempos ressurge, que na verdade é uma dieta com uma alta ingestão de proteína, seja de ovos, de frango, de suplementações. O excesso de proteína, ele pode prejudicar? Você vai engordar. Se você consumir mais proteína do que você precisa, você vai ganhar peso. É isso. Então, assim, tem que saber dosar. E os ovos, eles nos assustam muito em relação a volume. Ai, fulano de tal come uma dúzia, come 6 ovos. É porque a densidade proteica dele é baixa. Enquanto a gente fala que 100 gramas de carne tem aproximadamente 35 gramas de proteína, um ovo tem 5 a 7. Então, quando você vai consumir dos ovos para ser sua fonte proteica, tem que ser muito. Enquanto um scoop de whey tem 25 gramas de proteína, você fala, quantos ovos eu preciso? E aí assusta, né? Assusta ver aquele volume. Assusta muito o Brasil. Muito, né? Nossa, menina. O Brasil... povo inflacionou o ovo também, coitado. O consumo. E sem falar que, assim, o brasileiro, assim como muitos outros povos, tem uma ingestão altíssima de carboidrato, né? Sim. Nossa, muito, né? Que não é à toa que diabetes tipo 2 tem crescido tanto, tantas doenças. Hoje nós já temos uma nova classificação, um novo título para o Alzheimer, que é diabetes tipo 3, porque ele tem início na microbiota intestinal e que tem relação com o consumo excessivo de carboidratos. É uma nomenclatura que já vem sendo utilizada, ela ainda não é de fato usada, mas a gente já encontra estudos científicos fazendo referência ao Alzheimer como diabetes tipo 3. Nossa. Que tanto o excesso de carboidrato, porque tudo... né? O arroz com feijão é carboidrato, né? Que é a principal fonte de alimentação do brasileiro, né? Que até certo ponto tudo bem. O problema não tá no arroz e feijão. Tá no pão, tá no bolo. Ah, porque sempre tem um bolinho. Na bolachinha. O cafezinho vem com bolinho. No chocolate, no doce, no sorvete, no açaí. E é viciante, né? O açúcar, ele é de fato viciante. Ele gera uma alteração de neurotransmissores no nosso cérebro que faz um ciclo de você se sentir bem. A cocaína, né, dos nossos alimentos. As pessoas falam, ai, que absurdo falar açúcar parecido com a cocaína. O mecanismo cerebral é o mesmo, só que, exemplo, enquanto a cocaína vai aqui, o açúcar é aqui. Mas é o mesmo mecanismo de vício e de efeito colateral também. E cada vez mais a gente vê a introdução precoce de açúcar em crianças. Ah, sim. Não. A nossa geração que o diga. Era Todinho, era Danoninho. Soquinha. E dá-lhe biotônico Fontoura. Claro. Papinha de bolacha Maria. Geleia de mocotó. Bolacha Maria, leite Nescau. Biscoito recheado. Como a gente sobreviveu, né? Chegamos até aqui. Mas chegamos até aqui com... uma ansiedade gigantesca, boa parte da nossa geração tratando ansiedade, problemas para dormir, já com resistência à insulina, já com alterações hepáticas, câncer cada vez mais cedo, demência cada vez mais cedo e mais recorrente, a custas do quê? Disso tudo. Então, às vezes a gente encontra, principalmente avós, falando, ai, você se criou comendo desse jeito, sempre foi assim. Antes
eram menos industrializados do que hoje, menos estresse. Nós, quando na infância não tínhamos celular, TV, tudo isso, que influencia também, mas no quesito alimentação, havia tudo isso e ainda era menos pior do que hoje. Só que a gente tem uma série de problemas de saúde. As crianças de hoje, nós temos, eu vejo muito assim, dos dois lados. Mães que realmente cuidam muito, que não oferecem, que têm acesso a conhecimento, informação, e a gente tem pessoas que mesmo tendo informação, falam, deixa assim mesmo. Tá dando refrigerante com menos de 1 ano, miojo, a criança gosta de miojo. Então, a gente encontra ali as duas realidades muito presentes na atualidade, havendo informação. Diferente da nossa época. Nossos pais não tinham tanta informação, então tá tudo bem. É um benefício, né, da ignorância. Passou imune. E entra sempre nessa questão da codependência, né? Que nem às vezes a gente assiste esses programas de quilos mortais. Nossa Senhora. Não, você vê, a pessoa ela é dependente daquilo e sempre tem alguém que facilita aquilo para ela. Né? Então, se a gente puder, né, sempre cuidar de quem tá com a gente, né? A geladeira é a mesma, a gente sempre fala, né? Se tá na sua família, a geladeira é a mesma, vamos entrar num consenso, né? Que nem você tava comentando do seu pai, né? Teve que tirar, então agora ninguém mais coloca o açúcar no suco, o adoçante. Um membro da família entra em dieta, todos entram em dieta, né? Isso também ajuda, né? Porque você remar contra a maré é muito mais difícil. Sentir o cheiro. O meio em que você vive influencia muito. Quando a gente começa a conviver mais com o meio do esporte, Ambiência, né? Você começa a viver aquilo. Teve um paciente meu que uma vez nós conversamos o seguinte, ele era professor, ele veio um momento online por conta de pandemia, ele super emagreceu. Voltou pro presencial, ganhou peso. Eu falei, não é. Eu falei, gente, você tem que entender que o meio que você vive, ele não é favorável. Então, aceite que você não pode seguir o meio. E é tão difícil isso, hein? Mas eu vou te falar que com terapia, isso fica bem mais fácil. Que era o caso desse paciente, assim. Com certeza, mas quando você tem a consciência, sim, né? Agora, sim. quando você tá simplesmente seguindo, é lógico, né? Alguém vem, você quer um chocolate pra comer? Seu cafezinho? Tá estressado, né? Toma um chocolatinho, um cafezinho. E você vai aceitando, e quando vê... E quando aquilo vira um hábito, que você não presta mais a atenção. Aquilo é tão automático, às vezes o paciente relata alguma coisa assim. Eu falei, mas por quê? Não sei. Eu falei, você tem necessidade? Por que você fez isso? Não sei. Você nem sabe por que você está fazendo, porque aquilo já virou algo automático. Da mesma forma que se no começo você passar por um processo de mudança, vai ser uma coisa mecânica, que você tem que pensar, obrigação, isso vai se tornar automático. Quem tomou café puro pela primeira vez, ninguém tomou o café puro e falou, nossa, que delícia! Nossa, é coisa ruim. Aí, segundo, ruim. Terceiro, ele fala, dá pra tomar. O quarto, você fala, estou gostando. E não volta mais pro café com açúcar. Tipo, não volta porque é pirulito, né? Não, café com açúcar é pirulito. Depois você não toma mais. Não toma. É outro sabor. E nem adoçante, nada. Então, assim, é um processo. Às vezes, sim, vai ser difícil a mudança no começo, mas ela vai se tornar uma rotina, vai se tornar mais leve. É interessante essa questão dos hábitos, né? Recentemente, eu mudei um hábito. Eu sempre tive intestino preso. E um problema, né? Porque muda a alimentação, o que será que é? É açúcar, mulher, né? Tirei açúcar o ano inteiro. Reduzir glúten. E um hábito que foi fantástico, assim, eu falo para as pessoas, eu levanto, eu raspo a minha língua, tomo 500 ml de água, tomo meu shot e batata, menina. Não há mamão que resolva. Gente, a raspagem da língua é algo sensacional. Explica pra nós tecnicamente o que é isso, porque eu sinto na prática que é ótimo. Onde que você começou a fazer a raspagem da língua? Menina, foi uma amiga minha que ela tava fazendo uma dieta e ela falou, olha, eu tô fazendo essa dieta e aí era final de ano, eu falei, eu vou entrar nessa junto com você. E assim, era algo bem restritivo, assim, e uma ia ajudando a outra, né? Sempre é um sacrifício cuidar de você. Nosso mantra é esse. E aí ela falou, raspa a língua. Falei, mas raspa a língua, né? Como assim? Ela vai na farmácia, vai em tal farmácia, compra o raspador de cobre. E fui e fiz. Cara, eu não sabia que ia dar. Não precisa falar nomes, mas bem provavelmente já passou comigo. Eu fui uma das primeiras em Londrina a falar sobre raspagem de língua. Porque a gente traz a minha pitadinha de Ayurveda. Eu gosto, mas não é algo que eu estudei a fundo, porque assim, muda completamente. Eu falei... Não, meu cérebro não vai bugar. Eu falei assim, deixa, vou usar um pouco da Ayurveda. O que a gente acredita na Ayurveda? Quando a gente acorda, esse resíduo que tá na nossa boca,
São resíduos de fungos, de bactérias, alimentos que não foram completamente digeridos, que estão sendo eliminados. Assim como nós temos secreção no olho, mau hálito, secreção no nariz. Quando você vai fazer xixi, seu primeiro xixi do dia, ele não é mais escuro. São resíduos. E isso na nossa língua também. O habitual, para a maioria das pessoas, acordar, escovar os dentes ou ir direto beber água, você tá colocando tudo isso de novo. Que é o que a gente chama de ama. Então, existe a dieta anti-ama, que é essa produção de fluidos. Raspou a língua, geralmente a gente usa raspadores de cobre, né? Mas hoje a gente já tem de metais, é porque na Ayurveda eles usam muito cobre. Então, você tem um raspador de metal ou de cobre, raspou uma, raspou 2 vezes, pronto, aí você escova os dentes, segue sua rotina. Acontece, raspa a língua, escova o dente e toma água. Então, mas calma aí que tem mais uma. Tem mais uma que eu não sei, tem mais ainda pra melhorar. Aí, dá pra melhorar. E aí, uma coisa que você percebe com o tempo é, estou me alimentando de forma saudável, menos resíduo. Comi algo diferente. Fui para um churrasco ontem à noite, eu saí para jantar. Você vai perceber nitidamente no dia seguinte, sua boca está com mais saburra, que é esse resíduo. Então, sim, se você coloca isso tudo para dentro de novo, digestão comprometida. E aí, comprometer a digestão, o funcionamento do intestino fica comprometido. Outra estratégia que é muito eficiente, raspar a língua, escovar o dente, rotina de banheiro, na hora de beber água, nunca se bebe água gelada. O ideal é água morna ou quente. Aquele quente que você consegue tomar de goles. Tipo chá. Porque você faz o que na Ayurveda a gente chama de ativar o Agnis, que é o fogo digestivo. Então, você vai tomando aquilo lá, você vai percebendo que o estômago... Olha. E quando o estômago precisa corrigir temperatura, o estômago ele é acionado, ele começa sinalizações e o funcionamento do intestino também melhora. Então, raspagem da língua, água morna, ou assim, quem fala, não gosto da água morna. Porque a água muito morna, mais pro frio, ela dá náusea, ela é ruim, então ela é mais pro quentinho. Ou, no caso, pelo menos temperatura ambiente para melhorar. Então, a gente começa a buscar e você fala, bom, a Ayurveda fala isso há milhares de anos. Tem muitas coisas que antigamente já se falava na Ayurveda que agora a gente está vendo estudos científicos, evidências. Então, a gente não pode negar, tem um pouquinho de tudo ali, mas muda muito. Excelente. Raspagem da língua e água morna, assim, são dicas fundamentais para a melhora da função intestinal. Eu vou esquentar a água agora para ver. Para algumas pessoas a gente até aborda questões de chás, mas chás, eles são fitoterápicos, né? Então, não é toda pessoa que pode tomar todos os chás. Qual é o melhor chá? Depende. Então, como isso é algo muito individual, vai para água morna porque não tem erro. E micro-ondas para você? Tá tudo bem? Ainda bem que existe micro-ondas para salvar a minha vida, né? Porque senão... É porque tem umas pessoas que não aderem, né? Acha que interfere. Na verdade, assim, tudo pode interferir. A nossa água, o nosso ar, a nossa poluição, radiação, dormir com o celular perto, tudo pode realmente ser prejudicial para a nossa saúde. O que acontece é que a gente tem que fazer escolhas. É falar assim, eu vou usar o micro-ondas. Sim, eu uso almoço e jantar micro-ondas, só que eu nunca vou esquentar comida no recipiente plástico. Eu uso micro-ondas, mas eu como comida saudável. Eu como bastante verduras e legumes. Eu higienizo bem os alimentos. Eu faço outras escolhas para compensar, porque a gente não consegue viver na bolha. Se você consegue esquentar a comida toda vez na panela, no forno, ótimo. Agora, se eu dependesse de fazer isso... não ia dar certo. Não, sim, aí, é prático, né? É uma questão de escolhas que você faz. Eu falo, geralmente eu carrego minha ecobag no mercado, eu tento ser o mais politicamente correto, mas eu vou usar micro-ondas. Então, é você analisar um todo. Até que ponto isso é problema ou não. Porque não dá pra gente ver na bolha. Assim, a gente sabe que as pessoas, elas se alimentam mal, né? Que nem você comentou, são 60% das pessoas que são consideradas obesas. Mais de 60% acima Mais de 60% acima do peso. Na sua percepção, assim, como que você vê que a gente poderia mudar essa realidade? Você já pensou sobre isso? Quais são as políticas, né, que a gente poderia criar? Que seja, né, tornar as comidas saudáveis mais baratas, porque hoje em dia, né, tudo que você quer comer, que é mais saudável, ele tem um valor mais alto. Orgânico é mais caro. O ano passado eu fiquei sem açúcar, né, e aí, assim, você busca algo, você fala, tá, onde a gente vai?
todo mundo quer ir num lugar onde tem açúcar, tudo. E aí você fala assim, onde eu vou? Até os restaurantes, né? Eles não são todos que têm opções saudáveis. E aí você acaba sendo a pessoa chata. Pô, vem com essa frescura aí, né? Como que a gente conseguiria inverter de o saudável ser o que todo mundo está habituado e aquilo que nos faz mal, que leva a uma demência, seja algo que, nossa, você vai comer isso? É um processo de conscientização, né? Não adianta. Você tem que ter público para isso. Existe demanda? Conforme aumentar a demanda, os preços baixam, os restaurantes passam a oferecer opções melhores. Acontece que não é isso que a gente encontra. Uma das formas que eu penso que, e aí a nível de governo, eles poderiam fazer é, começa a encarecer esses produtos. Começa a encarecer o preço do refrigerante. Começa a encarecer esses alimentos que não são. Começa a taxar. Porque eles simplesmente colocarem, agora é obrigatório você colocar um rótulo, alto teor de açúcar. Isso ainda não é suficiente. Que junta o vício com o preço baixo. Mercado, né? O maior incentivo, talvez, a pequenos produtores. O incentivo a esse consumo de alimentação. Isso é uma coisa que é mudar comportamento. Não vai ser uma tarefa fácil. Não é esse o caminho que, infelizmente, a sociedade, de uma forma geral, está andando. Aumenta preço de coisas que não devem ser consumidas. Mas não é isso que acontece. E dá um acesso melhor às coisas saudáveis, né? Porque... Eu vou te falar que tem acesso. Principalmente cidades menores têm as hortas comunitárias. Quando a gente fala de orgânicos, quase ninguém sabe, mas Londrina, todo sábado de manhã, tem feira de orgânicos no Zerão, das 8 às 11 horas. O orgânico lá, geralmente, é mais barato do que o tradicional de mercado. Só que não se divulga. Isso. Mas é que entra daí na rotina, né? As pessoas que trabalham demais, que saem 4 horas da manhã de casa e voltam às 8, que precisam parar para ir no mercado, para comprar um alimento que seja fresco. Então, normalmente, ela vai final de semana e compra para que dure. Exato. Aí, o que é orgânico vai estragar mais rápido. Ela já não tem o dinheiro para comprar. Não, a gente sabe que Entende? A questão do orgânico... Sistêmico, né? Essa questão do orgânico, assim, infelizmente, é muito fora da realidade. Eu acho que dá para você ser muito saudável não comendo orgânico, você tem muitas outras escolhas e é uma questão de priorizar. Se você se organizar, qual é o dia que é feira no supermercado? Ir lá e comprar mais verduras, mais legumes, você vê que comer saudável, ele vai ser mais barato. E aí entra um outro ponto que às vezes eu bato com o paciente. Criatividade e boa vontade na hora de cozinhar. Porque se você vai preparar do mesmo jeito, claro que você não vai querer comer. Eu vou fazer sempre aquele peito de frango grelhado. Enjoa, gente, né? não, enjoa não. Você come uma vez, você não quer nem comer tudo, né? Tá, vamos lá, pica. Coloca os legumes juntos. Dá um Google lá, assiste um videozinho no YouTube de receitas. A gente tem vários canais que ensinam receitas saudáveis e que são práticas. Às vezes você não vai reproduzir exatamente a receita, mas você vai pegar ideias de formas de preparo. Olha, a comida fica mais gostosa. Então você precisa ter uma vontade de cozinhar saudável para diversificar, porque senão é isso, você come poucos dias e enjoa. E hoje muitos restaurantes eles estão começando a ter um prato mais saudável. Alguns locais falaram, olha, a gente vai colocar um doce sem açúcar. Então, a passos lentos, mas isso está começando. E aí vale a gente pensar, comer o mais simples possível. É o que eu tenho disponível, eu vou jogar nesse jogo, é isso que eu vou comer mais simples. Quando a gente começa a incrementar muito também, o nosso paladar ele vai ficando viciado. Eu sempre quero tudo muito gostoso. É o docinho sem açúcar. É o dia que não come fica bravo. Eu quero o docinho sem açúcar todos os dias. Aquele docinho após o almoço. Aí o dia que não tem o doce sem açúcar vai pro outro. Então, para lá, deixa o doce pra de vez em quando. Come mais tranquilo, come de uma forma mais simples, inventa menos. Comida, esse é o sabor do brócolis. Esse é o sabor do arroz e do feijão. Não é o sabor do bacon ali dentro. Esse é o sabor do café, né? Não Esse é o sabor do café. Então, assim, a gente aceitar que da mesma forma que a gente não consegue ter tudo que a gente quer no trabalho, a gente não pode dormir até a hora que quer, não pode parar a hora que quiser. Você não pode comprar o que você quer, né? Quantas vezes você passa numa loja e fala, nossa, que legal. Não vou comprar. A mesma coisa para comida. Não vou comer porque não me convém nesse momento. É possível reconstruir o paladar, né? Que é Muito. Isso que você tá falando. Muito. É um hábito, né? É hábito. Quem muda do café, muda do suco. Você muda
do tempero industrializado. Você muda o paladar, só que assim, tem que querer. É o planejar, é ter a meta do início de ano e colocar ela em ação. Para depois aquilo se tornar uma coisa natural. Porque o resultado vem, né? A gente sabe. Gente, não Vem. tem segredo. Não tem segredo. Bem-estar, a hora que você... Só que, o que acontece? Algumas pessoas, elas não conseguem enxergar o resultado. Nossa. Mas é porque a expectativa dela tá demais, talvez. Expectativa, ou às vezes ela tá focada só em um único tema. Às vezes o paciente chega tipo, nossa, não fiz nada, não consegui nada, nanana. A gente começa a falar, como tá seu intestino? Ah, então, agora eu tô fazendo cocô todos os dias, não tenho mais gás. Ai, sabe aqueles gases horríveis? Não tenho mais. Como que você tá seu sono? Ai, eu tô dormindo bem. E a disposição, aquele cansaço? Não, eu tô melhor. Como assim você não conseguiu nada? Como assim não melhorou nada? Lá em casa a gente fala, peidou, errou. Porque tem tudo, você, né, passa a comer certinho, você vê que para, assim, seu intestino fica lindo. O termo pessoa enfesada, fala, nossa, a pessoa tá enfesada, estressada, irritada do quê? Verdadeiro. Acúmulo de fezes. Exato. Imagina, é meio nojento, mas aqui na nutrição a gente conversa muito sobre isso. Às vezes Sim, o paciente fica importante. meio com vergonha de falar algumas coisas. Eu falo, não, gente, é normal. Eu pergunto, pode falar qual é a cor do cocô, características, qual os gases, tem cheiro, não tem? Porque acontece, imagina aquelas fezes que foram eliminadas, elas estão dentro de você. Imagina ela ficar uma semana dentro de você. E quando você elimina aquelas bem fedidas, você fala, isso tudo estava dentro de mim. E não pense que o intestino, ele não tem troca. Eu tenho troca de gasosa, eu tenho toxinas, eu tenho bactérias. Então, É o tudo segundo isso cérebro nosso, né? Menina. controla emoções, controla tudo, né? Pega essa É o que receitinha, né, rege- da água morna. é o que raspa a rege- língua, porque... É o que resultado. rege a nossa saúde. Na nutrição, a gente fala assim, chegou o paciente lá super encacado, várias coisas, fala, por onde eu vou começar? Mira no intestino. Você resolve um monte de coisa só ali. Então, aí você fala, vamos corrigir isso daqui? Você vê que outros 15 problemas somem. Eu vejo falar muito do leite também, né? Tira o leite da dieta, que adultos não devem tomar leite, que não sei o quê. É um vilão também, o tal do leite. Todo mundo gosta de tomar um cafezinho com leite. A gente não tem muito assim de vilão, mas vamos lá. A maioria das pessoas não digere bem leite. Hoje, Então, hoje em a dia gente tá tem bem essa questão. comum as pessoas terem intolerância, né? O que acontece? O leite é um alimento potencialmente inflamatório. Para algumas pessoas mais, para outras menos, dependendo da fase da vida, da situação. Então, assim, não é um alimento saudável para ficar consumindo diariamente. Uma coisa é, comi uma preparação que foi usado leite para fazer. Tá bom, não vai ser um problema. Mas o ficar bebendo leite, para a maioria das pessoas, é problema. E algumas pessoas vão falar assim, não, eu tomo leite, não tem nenhum problema. Mas que problema você está esperando ter? Porque às vezes é uma reaçãozinha de pele, às vezes é uma dorzinha de cabeça, às vezes é uma candidíase que não cura. Você fala, não que seja exclusivamente o leite, mas ele é um alimento que as evidências científicas falam. Diferente do iogurte e dos queijos, que pelo processo dele de fermentação, a digestibilidade é um pouco melhor, mas realmente leite é um alimento que não é para todo mundo, é para quase ninguém. Essa nomenclatura até que o pessoal, os últimos anos, né, que vem essa questão de o alimento ser inflamatório. A gente tá ouvindo muito isso, o leite, o queijo, o glúten. E Detox também, todas né? as intolerâncias que o pessoal tem apresentado. Isso antigamente parece que não tinha. Será que a gente tá com uma alimentação mais industrializada? Como que você enxerga isso? Sim, o nosso estilo de vida todo piorou muito, né? Então, internet o tempo todo, é radiação, é luz, é estresse, é poluição, é maquiagem desde muito cedo, porque a gente vê crianças já usando, é muito cosméticos, tudo isso vai impactar. A gente não pode falar que a culpa é exclusivamente do alimento. A gente fala que tem os alimentos que eles são potencialmente inflamatórios. Depende de como está a sua saúde. Pode ser que em algumas épocas você vai consumir e não vai ter nenhum problema. Em outras, sim. Você consumir aquele alimento diariamente, ele passa a ser um problema, enquanto uma vez a cada 15 dias, não. Então, cada vez mais a gente tem identificado, sim. Existe uma falha de processo de introdução alimentar, de infância, que a gente já identificou. A gente sabe que o período pré-fecundação, ou seja, antes da mulher engravidar, a saúde dela impacta na saúde do bebê. Como foi a gestação, como foi a alimentação, aporte de nutrientes.
porque não é de uma hora para outra que surgem as doenças, né? Então, tudo isso vai fazer, se a gente pensar, o nível de estresse que a gente vive hoje, muito diferente do que era antigamente. Nossos avós eram preocupados com quem morava no sítio ao lado. Era uma coisa muito pequena, diferente de hoje, que a gente se preocupa com a Ucrânia. A gente se preocupa com o que está acontecendo nos Estados Unidos, que vai impactar. A gente se preocupa com o nosso dia a dia. Então, é um cenário bem mais complexo do que só alimentos. Só que tem algumas coisas que a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar o que vai acontecer nos Estados Unidos, mas a alimentação sim. Então, a gente bate em cima do que é fator mutável. E o nosso glúten de hoje, ele não é o mesmo glúten de 500 anos atrás e nem de 100 anos atrás, tá? Nós tivemos sim alteração na característica dos alimentos. Hoje a nossa microbiota cada vez está mais prejudicada, porque também tem mais medicações, mais toxinas. Então, esse alimento, ele acaba sendo mais inflamatório. Então, sim, glúten, ele é um alimento principalmente para quem tem já algumas comorbidades, algumas condições, doença autoimune. É um fator ali que você já tem uma predisposição a mais doenças, então tem que ter um cuidado maior com esses alimentos. A gente pega um indivíduo que ele está obeso. Está obeso por quê? Porque ele come errado. Não vai falar que ele chegou na obesidade só por comer comida saudável. Até porque a quantidade é um fator importante. Então, a gente tem hoje já mais conhecimento. A parte de pesquisa voltado para alimentação se desenvolveu muito nos últimos 30 anos. Então, hoje a gente conhece mais alimentos. Se começou a dar um olhar, hoje é muito comum de ter médicos falando sobre alimentação. Por quê? Porque a gente sabe que a alimentação realmente influencia. As evidências científicas mostram isso. Então, sim, tem os alimentos que eles são. Então, a gente vai ter corante, a gente vai ter os espessantes, que estão muito presentes e que não são falados. Então, o requeijão light que você compra, no momento que você retirou a gordura, para não ficar uma coisa aguada, espessante, esse espessante ele vai ser prejudicial. Excesso de glúten, excesso de lácteos para algumas pessoas também. E aí? Carne vermelha em excesso, gordura saturada, tudo que for excesso vai ser prejudicial. Dependendo da saúde do indivíduo, mesmo que pouco, é prejudicial. E aí, a gente tem um cenário hoje de pessoas com cada vez mais alergias e intolerâncias alimentares. E o quanto isso pode impactar na disposição também, né? Que as pessoas não conseguem nem medir porque sempre consumiram. Sim, a gente tem grandes modificações associadas a alimentos inflamatórios. Sim, é o que a gente chama de inflamação crônica do organismo. Não é aquela inflamação aguda, ai, meu cotovelo tá doendo, ai, eu tô com uma dor ali. Não, é uma coisa que foi aos poucos se desenvolvendo. Então, assim, a inflamação crônica é um grande problema hoje da sociedade moderna, que vai se manifestar muitas vezes com uma fadiga constante. Perfeito. Eu tenho uma curiosidade sobre a nutrição ortomolecular. Você poderia falar um pouco sobre isso? A nutrição ortomolecular, ela vai ser muito similar à nutrição funcional. São formações onde a gente leva muito em consideração a parte química. Exames laboratoriais, composição química do alimento. Então, esse alimento, ele tem antocianinas. Eu não penso nele como uma fonte de carboidrato, de proteínas, de gorduras e calorias. Eu penso nele porque ele tem antocianinas. Eu penso nesse aqui porque tem quercetina. Então, é uma coisa que é uma nutrição mais avançada, é onde começa a ir mais para essa parte química do alimento, os seus exames laboratoriais, suplementos. Então, o zinco, qual é a função do zinco? O zinco está associado à melhora do pH gástrico, então tem isso, ele vai impactar na cicatrização, isso, aquilo. Então, são respostas, é um olhar mais apurado, mais complexo, que sai daquela nutrição básica, daquela nutrição tradicional. Então, a funcional, ela tem um olhar muito para sinais e sintomas. A nutrição ortomolecular, a gente olha ainda mais para exames laboratoriais, para suplementações, para respostas associadas às vitaminas. Então, elas transitam ali muito similares. Perfeito. Multivitamínico é ok para a pessoa tomar, que nas farmácias está cheio, né? Sim. Multivitamínico de A a Z. Você quer levar um polivitamínico? Tá na promoção, três caixas, né? Você, me dá aí que eu acho que eu tomo com queda de cabelo, unha fraca, e você toma aquelas 3, né, potinhos ali de e não tem cápsulas, resultado. E continua na mesma. Porque nem todo mundo é igual, nós não temos as mesmas necessidades. Pessoas que praticam muito exercício físico, transpiram muito, perdem mais zinco do que outras. Como que eu vou saber disso? Exame de sangue.
Eu preciso dosar. Excesso de vitaminas é prejudicial. Vitaminas, principalmente lipossolúveis, elas tendem a estocar. E aí eu posso ter toxicidade. Vitaminas do complexo B também. E aí muitos desses suplementos que a gente compra, o problema não são só esses itens descritos ali na tabela nutricional das vitaminas. Qual o material da cápsula? O que mais você tem de corante ali dentro? Então, assim, tem um risco muito grande. Não é algo para todo mundo consumir. Claro que eu falo que às vezes a gente tem que ter mais medo de comer um miojo do que de tomar um suplemento. Mais medo. Porém, suplementos polivitamínicos não é para todo mundo. A grande maioria não se dá bem com esse tipo. E aí, eu tô com uma queda de cabelo. Será que não é especificamente ferro que você precisa? Lá não vai te atender. Aí você perde 3, 4 meses de tratamento, sua queda de cabelo só piora, sua unha só piora, não resolveu nada. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com suplementos. Porque, obviamente, que a indústria tá aí. Sim. Se eu fosse dona de marca, eu ia querer mais vender produto, porque não é filantropia, né? Mas, a finalidade, o objetivo deles é vendas. A gente tem que ter sempre esse olhar assim, será que é me vender? O meio comercial tá aí. Vamos para o orgulho da Nutri? Vamos lá. Mitos e verdades sobre nutrição. Opa! Carboidratos à noite engordam? Se você comer em excesso, sim. Do contrário, ele vai melhorar a qualidade do seu sono e vai fazer você acordar mais disposto. Quem treina de manhã precisa consumir no jantar. Qual a quantidade? Aí depende. Mas não, ele não vai engordar se você consumir Então dentro de uma mito. quantidade. É mito, porque até mesmo proteína, se você exagerar, vai engordar. Então, o problema não é o carboidrato, é o excesso. Mas aí vale pra tudo. Jejum intermitente perde massa muscular? Só se você fizer jejum da forma errada. Porque a questão não é o jejum, é a alimentação durante esse período. Se o seu período de alimentação for correto, não perde, inclusive ganha. A gente tem algumas sinalizações hormonais que ocorrem durante o período de jejum que pode melhorar a resposta. Então, mito. Não necessariamente, só quando faz errado. Suplementos substituem uma alimentação equilibrada? Suplementos, eles contribuem. Eles não vão substituir. Mas eles podem contribuir, sim, para você ser mais saudável. Quando prescritos da forma correta. Beber água morna com limão em jejum emagrece? Olha, emagrecer diretamente não. Se a gente considerar que vai melhorar a função intestinal, você melhorando a função intestinal, aí sim você emagrece, sim. Mas ela diretamente não. Infelizmente não, né? Poderia, seria muito bom. Pois é, né? Nossa. Eu vou furar sua bolha, posso? Pode. Se você não quiser responder, tá tudo bem. Mas eu fiquei intrigada com essa sua tatuagem. Viver é mais que existir. Explica pra nós. Não se contente com pouco. Não aceite menos do que você acredita que você merece. Tipo, não deixe a vida ficar ali sem graça. Não tenha medo de correr riscos. Assim, tenha bom senso. Bem acompanhada, né? Com profissionais. Tenha bom senso, saiba até onde você pode pisar, mas assim, não se contenta com pouco. Tipo, você pode ir mais. Você nunca sabe quando você vai morrer atravessando a rua. E aí, você perdeu? Você perdeu sua vida toda e acabou. Então, assim... É sobre isso, né? Você pode ir além. Você pode ir além, você pode fazer mais, claro, com responsabilidade, mas assim, não se contenta com pouco. É isso, muito bom. E qual é o maior conselho que você daria para quem quer transformar a sua relação com a alimentação em 2025? Preze pela qualidade de vida. Se você pensar, isso vai me trazer qualidade de vida? Sim. Não, aprenda a dizer não para coisas que não vão ser favoráveis para você e diga sim para o que for interessante. Seu companheiro, sua companheira, chamou você para comer algo que você não quer? Diga não. Você pode ir junto e não comer. Alguém te oferecer um bolo? Não tenha medo de dizer não. As pessoas têm medo de dizer não. E aí falam assim, ai, mas meu marido quer jantar tal coisa. Deixa ele jantar e faça você o que você quer fazer. Então, assim, preze pela sua qualidade de vida. Não necessariamente emagrecimento, mas qualidade de vida. Vai favorecer o seu objetivo de melhorar sono? Fala sim, fala não. A gente tem que ter menos medo de falar não. É isso, né?
Você fala sim para tudo que te oferece. Você fala sim para o que a sociedade te impõe. Você fala sim para o seu meio. Se você tá num meio errado, às vezes eu falo assim, tá, seu marido vai gastar as calorias por você? Ele vai treinar por você? Não. É por quem, né? Essa é a pergunta. Cuide de você, da sua qualidade de vida. A partir disso, você pode cuidar de outros. Você estar bem. Ontem eu conversava com uma amiga e falando da filhinha dela, eu falei, é muito interessante pra ela. Ela falou, não, é pra mim. Porque se isso é bom pra mim, vai ser bom pra ela, porque eu vou estar bem. Sim. Então, no fim das contas, nós vamos morrer sozinhos. Acima de tudo é você. Acima de tudo você. O que é a sua qualidade de vida? Isso é favorável? Não. Sim, não. Não dá explicação. Não fica se justificando. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu marido. Quando trabalhei, ele falou, não. Resposta simples e objetiva. Sim, não. Sorri a cena, né? Sim, não. Não vai fazer diferença? Porque na hora que você muda, né, os seus hábitos e você ainda vai nos mesmos lugares, as pessoas ficam, nossa, mas por que você não tá comendo isso? Eu não quero. Nossa, por que você parou de beber? Ai, para de ser chata. Ai. Não, eu só tô mudando. E eu tô aqui. Você não tem que justificar. Você fala, não. Eu lembro que na época da faculdade, muitas festas, tudo. Eu falava assim, tô com dor de cabeça hoje, não vou beber. Você não vai beber? Nossa, hoje eu tive enxaqueca. Tô tomando antibiótico. Eu era a pessoa que mais tomava antibiótico, né, nas festas. Ficava assim, tô tomando antibiótico, não posso consumir. Eu falava, cara, eu não vou ficar explicando. Eu não tempo. Eu não vou beber porque eu quero emagrecer, porque eu não acho isso saudável. Sabe? Tipo, não, tá bom, para por aí. Não fica se explicando tanto. Eu não quero mudar ninguém, eu quero mudar a mim. Exatamente. Isso é uma coisa importante. Não tente mudar o outro. Não fica pregando. Você tá começando... Na nutrição tem muito isso, né? O pessoal logo no primeiro ano, no começo, sai querendo... Não prega. Faz você por você mesmo. Quem tem o primeiro contato, foi nutricionista a primeira vez, sai espalhando. Não enche o saco de ninguém. Perdi vários amigos. Não enche o saco, deixa a pessoa fazer o que ela quer, faz por você. Não, eu quero converter as amigas a correr, falar, não, larga esse açúcar, esse é veneno. Mas assim, se você não quer, deixa assim. Você já tá consciente de você? Tá bom. A partir do momento que pra você aquilo já é natural, você pode tentar converter as pessoas. Sim. Mas o problema é você tentar convencer no momento em que nem você tem aquilo estabilizado. Então tá muito fácil de você ser corrompido. Sim, com certeza. Assim, fala, não dá... não vou comer, tô passando mal. Come antes de sair de casa, chega lá, eu tô sem fome. Não, você já jantou em casa. Não evita problema. A pessoa, ela quer mudar o ambiente dela antes de mudar ela mesma. Porque ela quer unir as forças, né? Mas aí ela não consegue nenhum nem outro. Ela fala, então vou voltar. Aí ele fala assim, você não vai comer? Eu vou. Aí você não vai repetir? Que feio, você não gostou da minha comida. Você não gostou da minha comida, por isso que você não tá repetindo. Gente, qual o problema de falar não quero comer, não vou comer, não, tá bom, obrigada. Dá qualquer desculpinha esfarrapada lá. Então, assim, é você primeiro pra depois transformar o mundo. Com certeza. O papo tá bom. Andriele, como que as pessoas te encontram? Deixa o seu @, aonde você fica, para as pessoas te encontrarem fácil. Meu Instagram é Nutri Andriele Boton. Então, é Instagram... Eu atendo presencialmente no CEMEP, que é o Centro de Medicina Esportiva Performance de Londrina, no CEMEP, e lá a gente tem todos os contatos, seja via CEMEP ou via Instagram, tem link de acesso para comunicação, tô sempre por lá. Muito bacana conhecer o seu trabalho, viu? Eu gosto muito dessa área, é bom saber que você tem essa visão, né, de enxergar o paciente como um todo. Eu acho que isso é algo muito enriquecedor, não é só focar, né, no que tá doendo, sendo que pode vir um cascateamento de muitas outras ações. E é isso que a gente acredita. Siga nós nas redes, pessoal, @SaloCast. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram, né, Iris? Sigam nós aqui no perfil, aperta o sininho para dar um lembrete para nós. E se vocês gostaram, que eu tenho certeza que tiveram dicas aqui, que se vocês praticarem, vocês vão ver a diferença dos resultados. Compartilhem com todas as pessoas, tá bom? Vamos fazer um brinde agora. Obrigada, viu, por você ter vindo. A gente ficou muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Salud!